Thaisa, amiga querida, que saudade de você. Como está? Muita saudade mesmo. E quanto tempo, né, Thaisa? Quanto tempo, minha amiga? Rosimari Pinheiro. Tá aí, né? Uma grande mulher, empreendedora, né? O meu salve para você no dia do empreendedorismo feminino, né? Uma mulher aí também à frente do seu tempo. Alessandra, boa noite, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais uma live da série A Força da Mulher no Agro e nas Propriedades Rurais, onde todas as quintas-feiras, às 19h30, no horário do Mato Grosso do Sul, nós recebemos aqui mulheres do agronegócio Brasil que contribuem um pouquinho, né, com a nossa vida. Elas compartilham conosco a sua trajetória, a sua jornada, nos ensinam, nos motivam, nos inspiram. Então é para quem gosta. Oi Éder, boa noite. Ana Nery, boa noite. Letícia, seja muito bem-vinda. Vanessa, todos vocês, vamos chegando. É uma alegria gigante ter vocês aqui toda quinta-feira conosco. E aqui eu falo, gente, é um lugar onde a gente faz aquele ótimo network, né? Porque a gente bate aquele papo, conhece pessoas do agronegócio Brasil, a gente se inspira, né? Com as histórias e os ensinamentos dessas mulheres que estão aqui toda quinta conosco, né? Elas que dispõem desse tempo para compartilhar conosco um pouquinho da jornada delas, da história delas. Então, eu me sinto muito honrada e muito grata. Laudo Sorrilha, boa noite, seja muito bem-vindo, tá? Então, é uma alegria gigante poder estar aqui toda quinta-feira. Sônia Bonato, gente, olha só quanta gente bacana aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né? E aqui a gente traz notícia e a realidade do agronegócio Brasil, e a gente troca experiências através de cases da vida real. A gente fala de gestão, fala de família, fala de economia. Então, todos os pilares do agronegócio Brasil, a gente faz questão, né, de abordar aqui nessas lives, que não tem fake news, não tem mentira. E assim, nós fazemos questão, com muita honra, com muito orgulho, de levar informação do agronegócio Brasil para todos vocês. Então a internet, gente, ela pode chegar a qualquer lugar do mundo. Eu sempre peço a ajuda de vocês, que peguem esse avião, mande, compartilhe, aperte o coração aí, porque isso faz com que o Instagram fale que nosso conteúdo é de qualidade e mais gente, né, vai ser presenteado com as nossas lives. Neuci, seja muito bem-vinda. Piomar, vida que se vive, aqui é vida real, né, Soninha? E eu vi, Ludmila, sejam muito bem-vindos, gente. Que alegria ter vocês aqui conosco. E ó, eu falo, fiquem à vontade para interagir, fazer perguntas, compartilhar conosco. Ó, Soninha, a Ana Nery tá mandando um oi para você, né? São mulheres, assim, referências no agronegócio Brasil. Eu falo que elas abriram a porteira para nós que viemos depois. Soninha, Ana Nery, a nossa convidada de hoje também, a Edita Rafael, gente, é uma personalidade aqui, né, da Força da Mulher no Agro, no Mato Grosso do Sul. Então nós temos muito orgulho, porque o Mato Grosso do Sul é um estado de mulheres muito ativas, né, Nerinha? De mulheres participativas. Maracaju tem o núcleo das mulheres do agro, que tem uma força, uma união muito bacana. Meu beijo grande para todas as meninas do núcleo, né, de Maracaju. A Átila, ó, tem um monte de meninas do núcleo aqui. Sejam muito bem-vindos. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, né? Que é a Edi Tarrafel. Ela é paulista. Aí eu só fiquei na dúvida, Edi, depois você confirma para nós se você realmente nasceu em Prudente ou em outro lugar, né? Paulista, mas que está no Mato Grosso do Sul há um bom tempo. Elô, beijo. Gente, a Elô tá comigo desde a primeira live, ela não perde, né? Minha companheira de todos, fiel, de toda quinta-feira. Honro sua vida, viu, Elô? Muito obrigada. E não esqueça, né? Ela que fez a gente chorar um dia aqui. Chamei de surpresa, ela não fugiu da raia, veio aqui e contou a história dela para nós, né? Edi, ela é 42 anos, formada em ciências contábeis,
pós-graduada em administração de empresas pela FGV. Muito cedo ela teve que assumir a propriedade da família, tá? É natural do interior de São Paulo, casada, né? Com o João Luiz Moscatelli, mamãe da Maria Luísa e do João Pedro, e ela é uma grande personalidade da força da mulher do agro e nas propriedades rurais aqui no Mato Grosso do Sul. E eu vou chamar ela para que ela venha aqui, né? O trabalho que nos enobrece, verdade, Soninha? Vou chamar então a Edita Rafael, vou pedir para vocês que mandem o dedo nos coraçõezinhos aí. Se lembrar de alguém mais, compartilhem essa live, tá bom? E vou chamar a Edi para dar essa aula da vida real, compartilhar conosco um pouquinho da jornada, da experiência e da visão dela até aqui. Vou pedir que vocês então mandem o dedinho nos corações para recebermos a nossa convidada. A Edita Rafael, seja muito bem-vinda. Sérgio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos esperando. Olá! Stephanie, um beijo grande, minha rainha do cacau. Tá me ouvindo bem? Oi, boa noite. Boa noite, Edi. Tá me ouvindo? Fazendo reunião. Tô te ouvindo super bem. Bom, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite para participar dessa série, né, de lives. Tenho acompanhado, tenho visto sucesso e gosto muito de estar com outras mulheres, de conversar com outras mulheres. E venho aqui hoje, mais uma vez, com o coração cheio de alegria para falar com vocês. Te admiro muito, né? Você é uma menina batalhadora e eu brinco sempre que eu gosto muito das meninas de Maracaju. Só uma delas. E onde a gente encontra vocês é aquela alegria, né? Tá sempre todo mundo junto, sempre todo mundo muito participativa de eventos, enfim. É sempre muito prazer em falar com vocês e estar aí com vocês também. Edi, me sinto extremamente honrada pelo seu sim para esse projeto, que eu falo que na realidade eu tive a honra, né, de ouvir esse chamado do Espírito Santo, eu falo, para tirar a história de vocês do universo e do conhecimento só de vocês e trazer para o nosso mundo, assim, para as pessoas, para poder compartilhar um pouquinho. E eu falo que hoje uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem é o tempo. E você tirou um pouquinho do seu tempo, parou a sua vida aí para dedicar para nós, então, para nos presentear, né, com a sua, com o seu compartilhar aí, com a sua jornada, com a sua experiência. Então, amorosamente, eu honro e agradeço, tá, a sua participação, a sua doação para esse momento, tá? Seja muito bem-vinda mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Fico muito feliz. Tá aí, gente. Que bom. Fico também. E eu falo, e gente, e a Edi, eu já, assim, a gente já teve situações que eu quis trazer a Edi para participar de algumas coisas conosco, mas por conta de agenda não deu certo, porque é uma mulher, assim, que realmente eu falo, admiro muito, né? Ela tem uma força, tem né, uma garra muito dedicada ao agro, às causas do agro, então é uma honra mesmo. Eu me sinto muito feliz de ter conseguido realizar isso, viu, Edi? Que bom que deu certo. Eu também. Me fala uma coisa, você nasceu em Presidente Prudente, Edi? Não, eu nasci em Marília. Interior de São Paulo. Isso, eu nasci em Marília, a família da minha mãe é de Getulina, ali pertinho, e meu pai é de Cabal, mas desde que nasci morei em Presidente Prudente. Legal. 14 anos morei lá, né? Então, assim, só nasci em Marília, mas a vida toda ali, essa primeira fase da minha infância aí foi em Presidente Prudente. Boa noite, Mara, seja muito bem-vinda. E Edi, aquela nossa pergunta de sempre, onde a gente começa a nossa noite. Dona Janete, seja muito bem-vinda, boa noite. Como e quando começou a sua história com o agro e no agronegócio? Compartilha conosco aí. Então, eu brinco sempre aqui, falo com as crianças também em casa, que eu nasci no meio rural, né? Meu pai era produtor rural, sempre foi pecuarista,
Então, desde sempre, a gente acompanhou. A gente Uhum. morava em Prudente, ele viajava todas as semanas para cá, ele vinha de segunda-feira para cá e voltava sempre na sexta. E todas as férias ou feriados prolongados, a gente vinha para cá, para a propriedade, né? Então, assim, eu nasci nesse meio. E a gente quando criança, vinha e era uma diversão só, né? Eu me lembro quando meu pai comprou a fazenda tem meu nome da minha irmã, chama Fazenda Nariji, né? E, Uhum. e ele construiu ela. Então, no início a gente vinha, era estrada de terra, me lembro muito bem disso, era tudo cascalho ali de Casa Verde até aqui. Não tinha energia, não tinha. Ixi, era bem. Não tinha Quanto casa. tempo para chegar na fazenda, Ed? Então, de Presidente Prudente aqui dava 350 quilômetros, mas naquela época que a gente vinha demorava muito, né? Porque era terra Por e conta era. das condições, né? É verdade. Mas era tudo era uma diversão, né? Então eu falo que o meu amor, acho que já é desde o berço. Que legal, que bacana. E quando você teve que. Eu já, eu vou ficando tão curiosa, meninas, porque a história dela é tão linda que eu já quero atropelando, né? Porque você assumiu muito cedo a fazenda, né, Edi? É, eu com 20 anos eu perdi meu pai. E Uhum, a minha mãe é professora de pré-primário. Eu tenho uma irmã uhum, que é especial, mais velha que eu, mora com a minha mãe, né? Então, uhum, quando eu perdi meu pai, eu tinha 20 anos na época. Eu fazia faculdade de ciências contábeis na época em Campo Grande. uhum. Morava em Campo Grande nessa época e meu pai morava aqui na fazenda. E aí, quando ele veio falecer, a minha mãe de imediato assim não pensou em duas vezes em deixar eu vir para cá e assumir e tentar Que aí, né, bacana. fazer o melhor. E aí, assim, isso daí inclusive, foi o meu maior desafio, né? Com 20 anos de idade, há 22 anos atrás, não era tão comum como é hoje, e a gente vir tomar a frente de uma propriedade rural. Eu morava em Campo Grande, sempre estudei, nunca morei aqui na propriedade, a gente vinha periodicamente, né, em férias, em feriados, Uhum. e foi realmente assim foi um grande desafio, foi um grande desafio. Minha mãe sempre apoiou, sempre acompanhou, me acompanhou enquanto eu estive solteira, até casar, minha mãe morava aqui comigo, Canara, né? Legal. Uhum. Acompanhou. Mas foi realmente assim um desafio, né? A Isadora comentando, quando crescer, ela quer ser igual a você. Porque É eu ia te perguntar, Edi, você estudou ciências contábeis isso. e Eu não já te passou pela cabeça, em momento algum, fazer algo relacionado ao agro? Então, quando eu terminei o colegial, antigamente era colegial, hoje é o ensino médio, Eu né? fiz o colegial. Eu queria fazer agronomia, era o Uhum, que eu queria. E aí eu prestei vestibular, saí com 17 anos, prestei o vestibular, passei e fui fazer. E na época, uhum. meu pai não deixou eu fazer, eu não consegui fazer. Ele falou que isso daí era, na época ele falava que era profissão de homem, e Olha era só, na minha sala de aula era 90 alunos, três meninas, né? meu Naquela. Deus. E aí ele realmente me proibiu e não pagou. Então eu não concluí essa faculdade. Por teimosia, ainda fiquei, estudei durante 6 meses. Meu padrinho que ajeitou, né? Tentou aí na época. E depois que eu fechei o semestre, aí meu padrinho falou: não, você vai lá para a fazenda e conversa com ele, que você tem que fazer, você tem que conversar, tem que ser, o que você for fazer de faculdade tem que ser com o consentimento dele. E aí, naquela época, eu tranquei a faculdade, vim durante 6 meses, todo mês para a fazenda, pedi para ele deixar eu voltar. Ele não deixou, naquela época ele não deixou. Ele falava
faculdade de mulher era para trabalhar no banco, ou era médica, ou era para ser fono, porque a minha irmã era especial e ia em fono e era mulher, então ele achava que era profissão de mulher, né? Agora, Como agronomia, era, né? nem pensar, isso aí não era profissão para mim. Então, a partir daí que não teve nenhuma, ele não deixou, né? Aí eu fui buscar uma outra faculdade. Foi quando eu comecei, prestei vestibular de novo, entrei em ciências contábeis e aí comecei a fazer a faculdade. Nossa, que bacana, gente do céu. E aí você terminou a faculdade de Ciências Contábeis, seu pai ainda estava aqui? Aí eu fiz comecei a faculdade em Lins, lá próximo Uhum. da minha mãe. Aí já namorava o meu marido, né? Porque eu namoro meu marido, namorei ele 10 anos. Que legal. E aí já namorava ele. Nesse tempo ele se formou para dentista e veio trabalhar em Campo Grande. Uhum. A gente veio para cá. Eu vim para ficar mais próximo do meu pai. A minha mãe mudou comigo e com a minha irmã para cá e para ficar mais próximo do meu pai, para ficar próximo do João Luiz. Então eu mudei para Campo Grande em 98, né? E não sabia que no final de 98 ia perdê-lo, né? Então são coisas que a gente não sabe porque acontece, mas o destino assim faz, né? Ele vai cuidando, ele vai dando um jeito de encaixar as coisas, né? Às vezes a gente não entende muito, né? E depois as coisas vão clareando. É bem isso. E aí, então, Verdade. ele faleceu, eu já morava em Campo Grande. E aí, Uhum. estava 2 anos para concluir a faculdade. E eu comecei, nesses 2 anos que faltava para concluir, eu vinha todos os finais de semana para a fazenda, né? Que nós estamos a 300 quilômetros aqui de Campo Grande. Então, eu vinha no sábado e voltava segunda de manhã, porque tinha aula à noite. E isso Uhum. foi durante 2 anos. 2 anos, Meu sabe? Deus. Eu falo como, né? Como nós somos assim resistentes, né? E você não vê que faz tanta coisa, que às vezes faz alguns sacrifícios um pouquinho mais fora, né? E segue, e entrega, né? Tem começo, meio e fim. Acho que isso é muito bacana. É verdade. Somos E, de, muito persistentes. e como, né? Quando você olha para a sua história, para a sua trajetória hoje, qual foi assim o maior desafio que você enfrentou, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal? Aqueles que você fala assim, meu Deus do céu, eu achei que não ia suportar, mas eles foram necessários para que você se tornasse a mulher, né, forte que é hoje. Eu acho que assumir essa situação com pouca idade e nenhuma experiência, né? A experiência que ele Uhum, tinha era a experiência que vivia com ele aqui, né? De andar a cavalo, de participar ali de uma vacina, de participar de um leilão de gado, mas efetivamente à frente de uma propriedade rural nenhuma. Então, chamar essa responsabilidade e ter comigo que eu teria que dar certo pela minha mãe e pela minha irmã, né, que é dependente de nós, uhum. foi, foi um desafio que até hoje a gente ainda pensa, né? Nossa, como é que eu tive coragem de vir para cá, né? E, enfim. E a gente naquela época eu acho que nem pensava, né? Que tinha tirado carta fazia pouco tempo e andava com essas estradas de carro e vinha e voltava né? E também essa parte de negociação que eu nunca tinha feito, né? Que meu pai só fazia, por mais que a gente assistisse, mas nunca negociei. Então, Uhum. foi assim, foi um desafio que até hoje a gente ainda Você não tinha outra lembra, opção, né? lembra, às vezes ri das coisas que fez, às vezes pensa que poderia ter feito diferente, né? Que poderia ter feito de outra maneira, mas enfim, naquela época eu acho que a gente tentou fazer o melhor. E Edi, como que foi com 20 anos você chegar na propriedade? Já tinha aquele time formado, tinha os braços direitos do seu pai. Como que foi assim, você ir conquistando o seu espaço, o respeito, as pessoas entenderem que dali para frente
Você que estava à frente dos negócios, como que você encarou isso? Então, a gente conhecia o pessoal porque vinha bastante para cá. Então, assim, nesses últimos 6 meses, nos Cortou seis um meses que eu pouquinho, fiquei parada, congelou. 7, eu vim muito para cá. Então, eu conhecia todo o pessoal. Quando eu vim, eu fui muito bem acolhida. O funcionário da gente que a gente tinha, que já estava com a gente há 20 anos, então Legal. tinha já todo um, né? Eu já conhecia tudo. E aí a gente tinha muita gente que eu falo que a gente não herdou só a propriedade, herdou os amigos, né? E isso daí faz uma grande diferença na nossa vida, porque sempre tem aqueles que querem ajudar e realmente ajudam. Então, a gente teve muito disso. Tinha muita curiosidade, né? Porque eles achavam também, porque pelo fato de ser mulher e ser nova, que a gente ia chegar aqui e ia vender a propriedade, né, para gastar, ou ia arrendar, enfim, que nunca iria ficar por aqui. Porque, na verdade, eu nunca morei aqui. Então, tinha essa curiosidade, né? Mas, enfim, com o passar do tempo, as pessoas foram realmente vendo, né, que eu tinha vindo para ficar, vindo para me estruturar, e, e assim foi, né? Então, hoje já são 22 anos, há 20, há 20 anos eu moro aqui, né? As minhas crianças nasceram em São Paulo, mas moraram a vida inteira aqui. Então, a gente construiu realmente uma vida, uma família, né? Uhum. E muitos amigos aqui. É, amigo é tudo, né, Ger? Isso é muito, muito, muito importante. Edi, um fato que marcou positivamente sua vida, que quando você lembra, você gosta assim de compartilhar, lhe vem um sorriso fácil no rosto. Eu gosto de falar que o fato da minha mãe, né, ser uma professora de pré-primário, né, ter uma filha especial e ter dado essa oportunidade para a caçula, né, de vir aqui para aquele tempo, né, para que ela, Exato. para ela que nunca, ela era muito aqueles seguia o casamento vamos dizer assim, tradicional, né? Que quem mandava em casa era o homem, né? Então, a partir dela, isso daí é um fato assim que me alegra, me deixa muito, né, assim, muito feliz, né? Eu gosto muito de pensar, porque se ela poderia ter preferido colocar alguma pessoa para administrar, um homem, né, por achar que eu não tinha idade, por achar que eu não tinha ainda capacidade para isso, né? Mas de forma alguma, ela confiou plenamente e falou: vai cuidar, as coisas suas, as coisas são sua e da sua irmã, quem tem que cuidar é você. Eu não sei, mas você, se você não sabe, você vai aprender, e assim foi. Então, esse fato é um fato marcante, né? Dona Maria Aparecida foi uma visionária, né? Acho que ela teve essa visão de futuro, porque quando a E a, gente vê tudo que aonde você assim caminhou, o que você desenvolveu, o legado que você está deixando, acho que será que será que você tinha ideia disso, Edi, que ia ser assim? e assim, né? Ter apoiado uma decisão minha, né? Porque ela viu que eu queria isso e realmente, assim, né? Deixou. Assinou embaixo, como diz hoje. E é assim até hoje. Muito Ela legal. passeia, mas tudo quem responde por elas duas sou eu, né? Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, né? Essa feliz responsabilidade, porque você ser responsável por uma mãe, por uma irmã né, muito bom, né? E os meus filhos veem isso e também Uhum. têm essa vamos dizer, gratidão, consideração, esse amor, né? Pelas duas, né? Isso é muito legal. E eu falo, gente, e há 20 anos atrás não era. Eu falo, hoje a gente tem o privilégio de ter, assim, já os caminhos abertos, a gente tem o privilégio de ter muitos mentores, muitas pessoas dispostas, né? Você mesmo também fez aí parte de um programa de desenvolvimento de líderes, né? Para o agro. Há 20 anos atrás, gente.
era na raça que se aprendia, né, Edi? Não tinha muitas. Era assim uma coisa mais voltada realmente para o lado masculino. E eles não tinham essa percepção de transbordar, de ensinar, de direcionar. É o que você falou. Filha mulher ia se formar em profissões extremamente femininas, né? É. E naquela época era engraçado porque logo que eu assumi, eu comecei a fazer os cursos e buscar o que tinha, né, para De oferecer. E recursos. era exatamente assim. Era aquela multidão de homens e pouquíssimas mulheres, né? Tinha aqueles dias de campo da Embrapa. Nossa, aí era, parecia até, você sentia até mal, né? Porque só aí era poucos, né? As estudantes de agronomia e veterinária eram poucas naquela época. Então a gente Uhum. ia, e aí as pessoas até acham assim, né? Tipo, o que essa moça está fazendo aqui, né? Eu acho que tinha muito disso, né? Mas assim, eu nunca liguei para isso, né? Me lembro que quando eu queria formar um pasto aqui logo no começo, e eu tinha ido num dia de campo da Embrapa e tinha saído um capim novo. Uhum. Eu fiquei encantada com a pastagem, não tinha nem noção do que como faria para formar uma pastagem. E aí lá eu bati na porta de um pesquisador, gente, era muito engraçado. E ele falou: "Ah, mas o que você quer?" Eu falei: "Não, eu quero só saber como que planta um pasto." E aí ele começou a rir, ele falou: "Mas o que você quer saber?" Eu falei: "Não, tudo, desde a hora o que eu faço com o trator, como que eu compro a semente, como que joga, que época que o que implemento que eu uso, o que eu tenho que fazer." E aí eu tinha um caderninho e eu anotava, né? E aí depois eu fiquei amiga dele, depois eu ia lá, de vez em quando eu ia lá na Embrapa, ia lá e pedia para falar com ele, e ele me atendia prontamente e tirava as dúvidas, enfim, era a busca pelo conhecimento, né? Sempre tive isso, e nunca tive vergonha de fazer isso, né? Então, Eu acho que às isso vezes é muito bacana, né? não É, fazia é, parte do pessoal todo dos cursos, mas ia lá no outro dia e o que interessava, o que anotava ali, voltava e ia lá perguntar. acho que isso é uma das coisas assim que se destaca na mulher, essa nossa coragem de falar, me ensina, e me ensina pelo começo. Eu não sei nada, quero aprender, quero aplicar, e a gente paga muito para ver, né, Edi? E acho que isso acaba sendo muito rico para a gente, né? Agora, hoje a gente tem essa alegria aí de ver a participação feminina nesses eventos. Se bobear, tem mais mulher que homem. É verdade, né? É verdade mesmo. Tem situação que realmente as mulheres dominam. E então, quando você começou, Edi, você foi realmente construindo tijolinho por tijolinho, indo atrás, e você que colocava a mão na massa. Sempre. Sempre fui. Sempre acompanhei de tudo, de perto. Sempre gostei. Desde Uhum. fazer uma cerca, desde fazer um encanamento de água, desde comprar bebedouro, enfim, todo esse planejamento, tudo fazia, tudo eu acompanhava, tudo estava presente, né? Minha vida foi essa, né? E Que assim, bacana. eu gosto muito disso. Hoje eu mandei uma foto para você caminhando na fazenda, você falou, eu gosto dessa conexão. Uhum. É uma palavra que realmente a gente tem uma conexão com o meio rural. Eu acho que nós nascemos para isso, né? É E verdade. então, quando você nasce com isso e nasce com esse amor então a gente só reflete isso, né? Reflete isso na construção, na busca por conhecimento para melhorar, né? Então, para sair das dificuldades, enfim, é isso aí. Nossa, é verdade. Quando, por mais difícil que seja, quando o seu coração tá ali, você sabe o que você realmente quer, né? E você às vezes não vai ter outra opção, a não ser ser forte e encarar. E quando você põe o coração, as coisas ficam muito mais fácil, os resultados são melhores e você acaba se conectando com pessoas que estão na mesma vibração que você, e aí eu falo, o piano fica mais fácil de ser carregado, né? Com certeza, com certeza. Que bacana. Edi, conta aí para nós, quando eu começo a olhar o teu currículo, gente, a Edi, hoje, né, produtora rural, pecuária, tem lavoura, Edi? Pecuária, mas eu tenho aqui parceiros com a agricultura na área da mandioca. Legal, legal. E aí, ó, produtora rural,
diretora, tesoureira e coordenadora educacional no Sindicato Rural de Vinhema e Novo Horizonte do Sul, diretora secretária da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, coordenadora do Núcleo Sicredi Centro-Sul do município de Vinhema, membro do Conselho Gestor Rio Paraná pela FamaSul, membro da Frente Parlamentar do Leite no estado do Mato Grosso do Sul. E mais essa vida toda, família, gestão da propriedade. Em que momento que você começou a desenvolver e conseguir tocar todas essas frentes? Faz aí uma linha do tempo e compartilha isso com a gente, porque é incrível. Então, quando a gente foi na época que eu comecei aqui, fui atrás de buscar o conhecimento, de tentar me capacitar, eu descobri o Sindicato Rural. Uhum. Foi lá em 2001. E aí eu comecei a frequentar os cursos, fazia os cursos, né? Fazia curso de aplicação de medicamento em bovino, de cerca, e enfim, ia lá, tudo que tinha, via a data, me inscrevia e lá ia eu. Aí, em 2002, eu fui convidada para ser diretora do sindicato. Era uma diretoria exclusivamente de homens, a maioria bem mais velho que eu, e eu fui fazer parte como diretora secretária, primeira secretária. Eu acho que eles precisavam de alguém para lavrar a ata, na verdade. Mas tá tudo bem, né? E eu queria entrar e estava tudo bem. Então, para mim, eu não escolho o cargo, eu escolho participar. E aí Que lá fui legal. eu. Então, fui construindo dentro do sindicato desde 2002 um caminho, né? Fui conhecendo os diretores, deixando eles me conhecer, participando de tudo, porque eu sempre gostei muito de participar. Então, para mim era assim, eu gostava, né? Então, fazia por gosto mesmo. Então, e isso daí, com o passar do tempo, em 2003 eu me casei, tive as minhas crianças em 2005 e 2007, sempre participando, sempre cuidando da fazenda, sempre cuidando das crianças. Eu e meu marido, a gente, depois que casou, minha mãe voltou para Getulina, né, a cidade natal dela, e aqui ficou eu, João Luiz e as crianças. E a gente sempre teve os nossos colaboradores, sempre tive, né, os anjos da guarda aí, as pessoas que ajudavam a gente, mas família era só nós quatro. Então, Uhum. dediquei o máximo que eu pude na época que as crianças eram pequenas, né? E com isso eu fui também conhecendo o sistema sindical, porque eu fui primeira secretária, depois eu fui segunda, depois eu fui terceira tesoureira e assim eu fui. O Conselho Fiscal, cada 2, 3 anos que renovava a diretoria, lá estava eu ocupando uma outra função e conhecendo realmente o que é o trabalho do Sindicato Rural. E aí Legal. eu fui convidada para ser presidente, né? Fiz 2 mandatos, terminou esse ano agora o segundo mandato, fiquei 6 anos na presidência e aí eu pude conhecer melhor o que era o sistema, né, nosso representativo da federação, lá participando, né? Com 3 anos de presidente, eu fui convidada para ser delegada regional, que a gente cuidava de todos os municípios aqui do Vale do Ivinhema. Me aproximei muito dos presidentes, né? Até porque são poucas mulheres também atuando na federação. Na época eram só 5 Nossa, para 70 presidentes, enfim. Então, eu ainda brincava, né? Porque eu falava para o João Luiz assim, olha, ele sabe meu nome. E o João Luiz falava assim, meu marido, não, é porque é só 5 mulheres. É mais fácil decorar o nome de 5 do que de 65. Ele disse, não tem nada a ver, não. É só por isso. ai meu Deus. Tá vendo? A Mas gente vê oportunidade em tudo, tá tudo bem. Vida que vê o lado bom, né? E aí, dentro da federação, eu fui conhecendo esses outros conselhos, né? Esses conselhos gestores, e eles pediam quem queriam participar, e eu sempre quis. Eu sempre quis participar e conhecer. Às vezes eu não entrava sem ter conhecimento nenhum, mas com o passar do tempo eu ia aprendendo, ia vendo como é que era, ia assistindo
porque quando a gente faz parte desses conselhos pela federação, a gente tem sempre pessoas que já estão há mais tempo, que têm experiência e em quem a gente vai aprender. Então, eu sempre acompanhei e fui aprendendo. E aí, assim foi. Depois eu fui convidada para participar do Sicredi, gosto muito do sistema cooperativismo, acho que o sistema cooperativismo faz uma diferença na vida, né, de todos, eu acho que cooperar é fundamental. E o Sicredi é muito parceiro do Sindicato Rural, foi através dele que eu fiz N parcerias aqui quando eu era presidente, né? Uhum. E aí eu fui convidada para fazer parte ser coordenadora, e lá fui eu, que eu também sou muito curiosa, queria saber o que era, fui participar e estou lá até hoje participando. Que E a gente bacana. tem muito projeto junto, tem uma novidade aí para o próximo ano, um mega projeto do Sicredi, que estamos esperando concretizar aí para poder divulgar, mas vai ser, ó, top de linha. Que E, legal. e dentro do Beijo, sindicato, Marita. a gente, eu gosto muito da área de capacitação e educação. Então, fiz muita força para me tornar um polo educacional aqui, né? Compartilha com a gente que eu vi, acompanhei sua jornada, eu via você desenvolvendo as mulheres, né, com algumas oficinas. E conta pra gente como que foi tudo isso e para trazer isso, Edi, qual foi o caminho, a jornada e levar essas pessoas para a capacitação? Beijo, Patrícia. Então, na nossa gestão, a gente trabalhou fortemente nessa questão da educação. E aí foi buscar essa questão de trazer um curso técnico, que era o sonho. A gente tinha um sindicato que não tinha estrutura, fomos buscar estruturar ele com parcerias, né? Uhum. E a gente construiu aqui salas de aula. Hoje eu tenho um polo, acredito que seja nosso sindicato aqui, acredito que tenha um dos polos mais estruturados do estado. Você, daí a gente pergunta, percorremos um caminho sozinho de jeito nenhum, com um monte de parceiros, porque só através da parceria que a gente consegue fazer tudo isso. Então, isso daí foi feito com o sindicato, foi feito com o Senar, foi feito com a Decoagro daqui, que deu muito apoio, Sicredi, a diretoria em peso, os produtores rurais. Aqui a gente comprou 150 cadeiras de escola, cada produtor doou uma cadeira. Cada cadeira minha escolar tem a placa com o nome do doador. Que Então, legal. o trabalho foi intenso e eu acredito assim muito que isso vai dar um resultado. Já está dando, mas eu acredito muito nisso. E as capacitações também, as capacitações na gestão que foi a nossa em 6 anos, aumentou a capacitação do Senar em quase 300%. Mas eu gosto de estar participando, eu vou em tudo. Eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou lá nos cursos, eu vou na abertura, eu vou no encerramento, eu já mobilizo para o pessoal já começar a fazer, pensar em outros cursos que vão fazer. Então, a gente, mulher, ela tem muito disso, né? A gente Uhum. consegue chamar, a gente consegue movimentar, a gente consegue incentivar as outras mulheres ou os outros homens, enfim. Então, é um papel que... Outra coisa que eu gosto muito de falar nessa gestão foi a questão da Fundação MS aí de Maracaju, que a gente Sim. conseguiu trazer uma unidade de pesquisa para cá, e a nossa agricultura, depois disso, está de vento em popa. Ano a ano está subindo a quantidade de terra. Que Então, assim, bacana. a gente pensa em educação através do sistema sindical, a gente pensa em pesquisa, a gente pensa, né, em desenvolvimento local e regional e a nível de estado. E o foco é esse, eu acho que é ir buscar só melhorias. E para buscar essas melhorias, eu tenho que estar dentro das instituições, né? Concordo Eu com tenho que estar você. dentro do sindicato, eu tenho que estar dentro da federação, eu tenho que estar dentro do Sicredi, eu tenho que estar participando da sociedade em geral, tenho que ter apoio de prefeitura, do governo, enfim. Eu tenho que ter isso daí. Sozinho a gente não consegue. A gente tem que construir tudo isso daí e trazer eles junto com a gente, né? Uhum. E o melhor de tudo é mostrar o resultado de cada conquista, porque o resultado é o nosso cartão de visita. Quando a gente mostra o resultado, a gente está mostrando
os nossos parceiros o nosso cartão de visita. Quando a gente vai pedir de novo, ele fala assim, para ela eu vou dar, porque ela realmente utilizou tudo que foi doado e fez Direcionado. conforme ela mostrou no seu projeto. Gente, com o Edi falando, eu ia perguntar como que você fazia para que você buscasse adesão, né, das pessoas para os cursos, mas com esse entusiasmo, com essa paixão pelas coisas que faz, impossível, né? Tipo assim, um convite da Edi, tô lá, vamos ver qual que é o projeto da vez, né? Eu dou risada porque eu tenho uma amiga em Campo Grande que ela fala assim que eu cumprimento as pessoas assim já, com a mão para cima, que é para a pessoa me dar alguma coisa, porque eu já cumprimento pedindo, né? Meu Deus. Mas a gente E pede pelo bem maior, né? Pede para não só para nós aqui, né? Mas para muitos, né? você tem noção do tamanho do legado que você está deixando aí para Ivinhema e região? Mas a gente tem que pensar no próximo mesmo, né? Senão, para que a gente veio para cá, né? Para Sem esse mundo. dúvida, sem dúvida. E você não pensa em política, Edi? Em se candidatar? Porque, gente, a tua força, o teu amor, precisamos de pessoas assim. Educação para o nosso país, gente. Direcionamento. Não, é uma área que eu gosto muito, né? Que eu vivo politicando, né? Politicando para o bem, mas é porque Uhum, eu preciso dessa política, assim como vocês aí, né? Em qualquer instituição. Na verdade, a gente precisa, né? Se a gente não viver a política, a gente não consegue as coisas. Mas verdade. aí, né? Para uma política, eu não, assim, não, nunca tive intenção, nunca pensei. Já muita gente acha que eu brinco assim que faz 20 anos que eu estou aqui, toda eleição eles falam, agora ela vai. E aí passa aquele momento, né, que você se filia lá até filiar, eu não me filio, aí eles falam, mas você não foi de novo? Aí eu falo, não, mas eu nunca falei que eu ia, né? E, Muito legal, muito legal. essa questão de política que está muito aflorada, porque foi recentemente, né, a gente passou Uhum, uma eleição, e isso influencia muito o sindicato, por causa de todo esse trabalho realizado. A gente trabalha com muita gente, a gente conhece muita gente, a gente mobiliza muita gente. Então, todo mundo fica realmente de olhos voltados, né, para essas instituições. Mas eu verdade. sempre falo, olha, eu falo, o sindicato ele não tem bandeira partidária. O É sindicato o, carrega a bandeira do seu parceiro. Então, venha ser um parceiro do sindicato. Seja você de qual partido for, não tem problema. Se você quiser ser um parceiro e colaborar, nós estamos aqui de portas abertas. Que lindo, porque eu falo, o objetivo maior aí é o crescimento, é o desenvolvimento, e né, isso não tem preço. Que bacana, gente, olhar toda essa caminhada, essa jornada, né? E no meio de tanto crescimento, de tanto estudo, de tanta doação, porque o que você faz, né? Você está doando o seu tempo em prol aí de Ivinhema, do Vale todo, da região, do agronegócio. Como que você faz para conciliar família, a parte da espiritualidade, o descanso, seus hobbies, viagens, porque agora que deu uma parada, mas né, a gente anda bastante nesse meio do agro, palestrando, desenvolvendo, em algum congresso, seminário. Como que você gere tudo isso, compartilha aí conosco. E como que é a tua visão em relação a isso também, a dedicação do tempo, filhos, né? Porque hoje a gente precisa se virar nos 30, né? E não é fácil. Eu acho que essa construção vai acontecendo aos poucos. Eu acho que as coisas vão se inserindo na vida da gente à medida que a gente vai dando conta. Uhum. Então, foi assim. Quando eu tinha as crianças menores, era um pouco menos, aí conforme eles foram crescendo, a gente foi se ocupando, é, foi se, foi se jogando para novas experiências, assim, né? Novas oportunidades, e a gente consegue. Se a gente se organizar, a gente faz muita coisa, e isso acontece naturalmente. Adorei aqui, ó. As coisas vão se inserindo em nossa vida à medida que vamos dando conta. É natural. Gostei disso, Edi.
E é assim, né? É assim mesmo, é naturalmente. Ué, você convida você para fazer eu estou no sindicato, fui convidado para fazer parte da federação. Você vai. Aí você. A participação na federação é pouca, mas por menos que seja, né? Por menos abertura, ou por menos que você participe, você aprende alguma coisa. Então eu sou daquelas que insiste, porque eu acho que sempre eu tenho um pouquinho mais para aprender lá e buscar. A Pelo gente menos nunca vai sair de mão vazia, né, Edi? eu vou lá observar. Pelo menos que eu faço, eu observo. E aí, assim, a gente vai começando algumas coisas, vai terminando outras, né? Porque são ciclos, né? E a gente tem colaboradores também que vão ajudando a gente, né? Quando você trabalha aqui na fazenda, eu tenho pessoas da minha confiança, as pessoas que me ajudam, né? Pessoas que se eu sair, eu sei que vão dar conta aqui de cuidar do jeito que eu gosto, que cuide. E da mesma Uhum. forma no sindicato também, tenho excelentes colaboradoras lá, que a gente sabe que parece que lê o pensamento da gente, né? Quando eu saio, eu volto. Aí daí eu falo, eu estava pensando, aí a pessoa já até fala, que você vai levar um ofício, né, para pedir alguma coisa. Então, assim, a gente consegue com esses colaboradores, a gente vai construindo dia a dia e vai conseguindo dar conta de tudo isso que a gente é convidado e aceita. Entendi. E eu vejo que sempre que dá, a família tá junto, né, Edi? Sempre, sempre, sempre vamos junto. Aonde eu vou, vai tudo. É até engraçado. A gente participa de muita palestra. O João Luiz gosta muito, né? O João Luiz é filho de produtor rural. Os dois avós eram produtores rurais de café no interior de São Paulo. Então, Que assim, legal. ele gosta, né? Um também tinha gado. Então, assim, ali juntou a fome com a vontade de comer, né? Os dois gostam, os dois, né? E as crianças a gente encaminha também, que é para gostar também, e já gosta, né? Sem responsabilidade, naturalmente, já vai chamando, vem trazendo. Aqui em casa eu falo que tem sempre um bezerrinho guacho, que a mãe não quis, não, deixa aqui no quintal. Todo mundo trata dele. Aqui, ó. Tem um cachorro, tem um gato, tem um cavalo, tem um porco, tem uma galinha, aqui tudo é árvore. Vou ali, ganho um café, vamos moer o café, vamos fazer um pão e aqui assim vai. E vamos vacinar e vamos na palestra. Teve uma época que a gente ia nos ciclos de palestra da ProSoja, era muito engraçado, porque tinha um palestrante que ele ficava vendo as crianças, porque elas eram as únicas crianças, né? E no final ele ia lá conversar com as crianças. Depois, no decorrer de 6 palestras, ele tinha uma brincadeira com elas, que eles falavam que as minhas crianças são, eu falo assim, vocês são do sítio, né? Porque são, né? E vai para Campo Grande, só quer saber de McDonald's, né? Então você já viu, né? Eu falo, é bem povo do sítio essas crianças mesmo. Porque só, chega lá, é McDonald's no almoço, McDonald's na janta, né? E É vai uma falar, overdose de McDonald's. nossa, então. E aí a gente brincava com o palestrante assim que eles tinham ido, mas na volta tinha que passar para pegar um Mac, né? E o palestrante da ProSoja, que era muito bom, vinha falar sobre, né, sobre o mercado, enfim, né? Essas coisas assim, ele brincava com eles. E aí, vai comer um McDonald's de hambúrguer de minhoca? E até hoje eles falam, mãe, e aquele seu amigo hein, que falava que o hambúrguer é de minhoca? Eu falei, então, Você vê né? como que fica, né, gravado e registrado. E era tão engraçado que você perguntava para eles, uma vez nós fomos ver uma palestra sobre era esse porco, como que chama esses, esqueci o nome agora desses porco selvagem O aí, né? javali? Javali. Quando você Aham. palestra sobre javali no carro, depois eles vinham contando para você tudo sobre javali, o que eles comiam, acabava com tantos metros Que da rota. delícia! Era um sarro. E assim vai. Hoje eles são bem antenadinhos, assim, vão em tudo, né? E gosta, e gosta. E E isso é bom. eu falo para eles, ó, agora a Maria Luísa já está no ensino médio, pensando em vestibular, não sabe ainda o que vai fazer, mas já indo para esse rumo. O João é um pouco mais novo, né?
Mas eu falo para eles, eu falo, vai estudar, vão procurar o caminho de vocês, mas a propriedade e a nossa vida aqui vai ser para sempre, independente do que vocês vão fazer aí de carreira, isso aqui também eu tenho certeza que vocês vão conseguir levar junto com qualquer profissão que vocês escolherem para vocês. Que legal. É, porque tem o exemplo, né? Seu esposo é cirurgião dentista e tá E vendo, consegue atender todos os dois, as duas áreas, né, Edi? com certeza, com certeza. É Meu marido, a questão, acho que da sementinha que a gente planta, é de falar assim, realmente que dá para fazer, dá para carregar. com certeza. Sempre tive esse pensamento também. E tudo dá, Verdade. querer. Eu acredito. É, depende muito do que a gente emana e a gente acredita. Edi, você é top, um exemplo a ser seguido, te admiro muito. Nossa amada Luzia Guttuso. Luzia, um beijo para você. Outra mulher fortíssima também, né? A Luzia, beijo para você também. Que Agora, eu legal. tô tendo um monte de gente conhecida, minhas amigas de Maracaju aí, as meninas aí, a Isadora, enfim, um monte de gente aqui de Vinhema também já vi. O pessoal É? tá participando. Sim, né? E quando eu coloquei, recebi. Até quem te mandou um beijo foi a dona Jussara Arão, lá de Campo Grande. Ela tá na fazenda. Ela falou Sim, que ia fazer o possível, sabe? Mas ela falou: gosto muito da Idi. As meninas aqui falaram: nossa, uma história muito forte. Então a gente fica muito feliz mesmo, né? Que bom, que bom. isso é cultura, né? É unânime. Edi, e assim no seu meio de atuação, tá, na sua jornada, por tudo que você viveu desde que assumiu as fazendas, você passou por muito preconceito? Você acha que tem preconceito ainda por sermos mulheres à frente? Ou você acredita que hoje isso já diminuiu, não tem tanto, você não passou por isso e acha que isso é um pouco mais assim de opinião formada sobre tudo, do que mais fatos que acontecem? Eu, 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 eu sempre, assim, eu sempre lidei muito bem com isso, né? Eu acredito que em tudo que a gente faz, pelo menos aqui. Volnete Alessio, um beijo grande para você também, né? Outra. Desculpa te interromper aí. Não, imagina. Eu sempre acreditei que há muito respeito, sim, e igualdade. Mas eu acho que ainda a gente tem muita dúvida, né? Eu acho que os homens ainda duvidam da gente. Eu acho que ainda há uma resistência. Então, também acho que ainda há preconceito, né? Eu não sofri preconceito. Eu sempre me impus, sempre tratei as pessoas com muito respeito e sempre exigi muito respeito. Então, assim, eu não tive preconceito. Eu acho que as pessoas às vezes puderam, em certa época, duvidar que eu realmente faria, administraria, essas coisas assim. Mas eu ainda gosto de pensar que a gente ainda vai pelo lado do respeito e da igualdade. E eu acho que essa questão aí do preconceito, eu acho que a mulherada ela tem que realmente assim se dar o respeito, se impor, porque a gente pode estar no meio de um monte de homem que for. Se a gente entrar com respeito, a gente sai com ele. Concordo plenamente. A gente consegue muito bem lidar com isso. A vida nossa é no meio, o meio rural é um meio masculino, né? Como você tem muito mais colaboradores do sexo masculino, você negocia ainda muito mais com homens. Uhum. Agora, se você se mostrar, né, de uma forma respeitosa, com certeza isso vai gerar respeito. Não, e você falou uma coisa que realmente faz a gente pensar. Às vezes eles duvidam muito mais do que faltam com respeito, né? E mais uma vez o que você falou é muito sábio. A gente vai lá e mostra o quê? Resultado. E aí não tem o que fazer, desarma qualquer um, né, Edi? Eu acho. Eu acho que o trabalho e o resultado é isso, é para realmente desarmar e mostrar. Que a gente pode estar onde quiser, né? Pode ser tudo, né? Mas muito, muito, muito top. Edi, qual a tua visão sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais? O que você nos fala sobre esse tema?
Então, a gente já tem lido aí, tem visto essas pesquisas aí que constantemente saem na mídia, que a porcentagem de participação das mulheres passou de 10% para 30% no nosso setor, né? Então é um avanço imenso. Isso daí está na mídia, a gente sempre lê sobre isso, né? E o que leva a isso? Eu acho que o que leva a isso é o que eu venho batendo aí, é o resultado, né? É o que eu falo, o resultado do nosso trabalho é o nosso cartão de visita, é a nossa, mostra quem a gente é, né? Então, o resultado é o nosso ponto positivo, né? É o ponto positivo para esse crescimento que eu menciono, né? E eu acredito assim que em questão de força, eu acho que não é uma força, eu acho que são várias, né? Eu acho que nós mulheres nós temos uma sensibilidade aguçada, né? A gente sabe lidar com seres humanos, assim, né? Nós somos mais humanas nas decisões que nós vamos tomar, né? Nós somos mais organizadas também, né? E essa busca por instituições, né, para a gente obter conhecimento, obter capacidade, né, consegue ser um diferencial na nossa vida. Eu acho que uma coisa também que a mulher sabe, ela sabe dividir tarefa, né? Ela sabe trazer as pessoas, ela sabe dividir, e aí com isso a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu também gosto muito de falar da questão que eu falo que eu carrego minhas crianças para onde eu for, e eu falo que a gente já mesmo ainda, vamos dizer assim, nova, com as crianças pequenas, mas nós mulheres pensamos muito cedo em sucessão também. Né? Coisa que eu acho que os homens às vezes não pensam assim tão cedo, né? Deixa para mais tarde, né? E nós não, né? A gente já quer inserir as crianças ali no dia a dia, já pensando assim, num futuro, numa sucessão tranquila, né? Então, Natural. natural, né? E o que a gente faz de melhor e que hoje a gente também tem que dar os parabéns para nós e para toda essa mulherada aí, é porque nós somos empreendedoras, né? E hoje é o dia delas, né? Das mulheres Verdade. empreendedoras. Então, é uma característica muito forte, É né? verdade. E lembrar, né, também, de muito bem lembrado da gente celebrar o Dia da Mulher Empreendedora. E meninas, para empreender, né, por muito tempo, quando a gente está começando, a gente acha que o empreendedor precisa ter um CNPJ, precisa às vezes ter um comércio. Não é só isso. Eu falo, o empreendedor, ele empreende na carreira, ele empreende na vida dele. É claro que se ele tiver um CNPJ, ele vai fazer isso. Então, o empreender é assim, é o seu desenvolvimento, é o seu transbordo, é a diferença que você faz no meio qual você está inserido. Então, nós temos muito mais empreendedoras do que a gente imagina, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, aqui nessa live. Então, muito bem lembrado. Um beijo no coração de todas vocês, que eu tenho certeza que tem essa veinha empreendedora. E nesse dia em especial, eu trouxe essa mulher aí, gente, né? Mega. Eu falo, ela já nasceu empreendendo, porque quando você olha o tanto de coisa que ela faz, o tanto de vidas, né, que ela tocou com os seus projetos, com a sua luta, com o seu olhar, com essa visão voltada para a educação, que eu acredito muito que isso vai fazer a diferença para o nosso meio, para a nossa nação, para o nosso país. E de parabéns, né? Porque você nos representa, mulher empreendedora. Todas nós somos. E penso que Verdade. está sendo, né? E uma última palavra que eu acho que não pode faltar é que somos, assim, muito focadas em gestão. Amo. Eu sou completamente apaixonada por gestão. Eu acho que ela completa essas várias, várias qualidades aí. É, e eu falo, quando você toca nessa situação, realmente, porque eu falo, a gente recebe muitos diretores de multinacionais, a gente conversa com muitas pessoas, e eles sempre falam muito em relação à sucessão, e foi um assunto que você abordou. Porque hoje a gente tem muitos herdeiros,
E até por conta, gente, do que nos foi ensinado, do que nos foi inserido, às vezes a gente demora um pouco em olhar para isso, né? As pessoas que estão no comando, às vezes, têm aquela sensação de não querer, ah, mas eu vou aposentar, eu vou parar, de jeito nenhum, né? Você vai ficar ali direcionando. Então, acho que fazer com que essa chave de herdeiros para sucessores comece a girar um pouco mais rápido e mais cedo, como você disse, né? E a gestão também é um ponto muito importante que vai trazer a sucessão, né, Edi? Com certeza, com certeza. A gente tem que trabalhar bastante isso. Eu acho que a sucessão natural, ela é fundamental, porque aí você já tem um acompanhamento, né? Você vai ser a experiência, né? Vai ser a pessoa que seu filho vai consultar, né? Você vai ser o conselheiro dele, né? Disse tudo. E aí eu acho que isso vai realmente fazer uma diferença, né? Quem Muito dera eu bacana. ter tido essa sucessão. É, eu falo. Gente, eu falo, quem dera, pensa, há 20 anos atrás, a gente ter esse olhar, esse norte, tanta informação e pessoas tão bem assim estruturadas para nos direcionar, Com né? certeza. É, Então, aproveitem, vocês que têm mentores brilhantes por perto, agarrem, né? Consultem, aprendam, porque vai ser muito mais leve do que, né, o com que a gente passou quando começou a jornada, né? Edi, qual é a mensagem final que você deixa para essas pessoas que estão conosco? Se você assim pudesse deixar alguma coisa que está lá no fundo do seu coração que você gostaria muito de compartilhar, fala aí pra gente, qual é a sua mensagem? Eu acho que eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Eu À gosto. vontade. A primeira, eu acho que a gente tem que pensar e direcionar pelos nossos jovens, né? Eu acho que os nossos jovens, eu vou incluir nesses jovens aí a Maria Luísa e o João Pedro, meus filhos, né? E tantos outros aí, que são o nosso futuro, né? Eu acho que a gente tem que pensar neles, direcionar eles, fazer com que eles busquem o conhecimento, busquem as capacitações, valorizem as pessoas experientes que estão em volta deles, né? Valorizem também a pesquisa, a ciência, né? Que são fundamentais para o nosso crescimento do agronegócio. E fechando tudo isso, que eles trabalhem, né, e valorizem a sustentabilidade, né? Que também a gente precisa aí de um mundo melhor, né? Então a gente tem como trabalhar e trabalhar sendo sustentável. Então, assim, a primeira mensagem é para os jovens. Eu acho que eles têm que buscar o máximo de tudo isso que eu falei. E para as mulheres, e aí a gente se inclui nisso daí, que eu gosto muito disso, é sempre seguir em frente, é sempre conquistar, né, novos espaços, é sempre participar de instituições, né? Eu gosto de participar, e se eu tiver a oportunidade, vou participar mais ainda e vou buscar mais isso, né? Principalmente as que são ligadas à nossa classe. Eu acho que nós mulheres temos que se mostrar presente. A gente realmente faz uma diferença, né? Mesclar é importante, né? Eu acho que a gente se dedica, a gente se inclui facilmente, né? A gente tem uma facilidade imensa em trocar experiência e a gente nunca desiste de um sonho, né? Então, por que não trabalhar lado a lado com os homens, com os jovens, com os mais experientes, né? E eu gosto sempre de falar que é sempre bom ter uma mulher por perto, né? Amor, Eu quero você, Roberta. Eu acho que uma mulher perto da gente contribui muito, viu? estamos pronta para o que deve é. Em Eu prol, gosto. sempre, né, do desenvolvimento, da educação, dos projetos, e nisso nós somos muito parecidas que eu falo, Edi, se eu não levantar e ir lá ver o que a minha classe, o meio que eu estou inserida está fazendo, eu vou ter que engolir o que os outros decidirem por mim. Então eu sou muito parecida, eu pago muito para ver.
Eu vou lá e me enfio em tudo, né? E é simples assim, porque ninguém vai falar que não, mas você ficou quieta. Não, vamos ver, vamos conhecer. É. E aí, assim, também te dar os parabéns por esse trabalho lindo que você está fazendo, né? Eu tive a oportunidade de assistir alguns como eu te falei, a minha mãe quebrou a perna e fiquei um tempo para lá, então assim a gente também faz o papel de filha, né? De cuidar. Tem época que tem muita coisa aí, mas aí agora já está tudo bem, ela está Tá recuperada, recuperada. Um beijo grande para sua mãe. teve a oportunidade de estar aqui. E dizer que esse seu trabalho realmente é uma inspiração mesmo. Quando você fala que é o Espírito Santo, eu tenho certeza disso, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Sou uma Tamo pessoa junto. religiosa, e eu acredito que realmente isso faz uma diferença na nossa vida. E esse seu, esse seu trabalho faz diferença na vida de muita gente, né? Porque a gente gosta de ouvir que não está sozinho, a gente gosta de ouvir que tem um monte de gente trabalhando como a gente trabalha, né? Não, e no final você acaba se identificando com algum momento. Eu falo assim, quantas de vocês a gente não chorou, não deu risada, não lembrou, não nos remeteu a algum momento da nossa jornada? E a gente fala, não, realmente, não estou sozinho, né? É Então, isso aí. e é tão lindo a trajetória, né, de vocês, dessas mulheres fortes, que eu falo, não pode ficar guardado só para vocês. Nós precisamos educar o mundo através, né, do protagonismo de vocês. E eu agradeço a sua participação, a sua partilha. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Eu também mando um beijo em especial para todo mundo que esteve com a gente aí durante essa live e também me coloco à disposição, né? O meu Instagram é o Biondo Tarrafel. As pessoas, a gente sempre, depois que acontece uma live dessa, vem sempre gente conversar. Eu estou sempre disponível, estou sempre pronta para trocar qualquer tipo de informação e de experiência, né? Eu acho que vale a pena isso daí. Sem dúvida. Nerinha tá aí, um beijo grande pra Nerinha. Gosto muito de você. Ah, essas meninas de Maracaju são ó, top. É, isso é muito bom demais. Gente, qualquer dúvida, então, o Edi colocou, está à disposição, mandem direct, nós estamos aqui. E eu agradeço também a presença, a participação de todos vocês. E na quinta-feira que vem nós estamos de volta com mais uma aula da vida real. Edi, gratidão a você, a sua família, tá? Seus filhos, seu esposo, sua mãe, a sua irmã. Que Deus abençoe abundantemente. Que o Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês que estão aqui conosco, sobre os negócios, sobre a família, sobre os sonhos. E, gente, e eu falo, sigam fazendo o bem e transbordando na vida das pessoas, porque eu falo, Deus, ele é muito cuidadoso. Ele devolve para nós de uma maneira tão linda, tão inesperada, que a gente só tem a agradecer. Tá? Eu agradeço pela vida de cada um de vocês, em especial hoje pela sua, Edi. Obrigada. E aí, assim, antes de acabar, um beijo enorme no seu coração. E vou deixar um beijo pro meu maridão, né? Diz que não pode fazer propaganda do marido, mas eu vou mandar um Por beijo pro favor. que que eu amo e tá sempre do meu lado, né? E para as crianças também. A Maria É, Lúcia e o Pedro. porque eu sempre falo, gente, a gente assim, quando olha uma trajetória como a Edi, a Nerinha que está aqui, eu falo, essas mulheres fortes que vão deixando esse legado, tem por trás o apoio dos filhos, tem por trás o apoio da família. A gente não consegue voar tão alto se na nossa igreja maior que é a nossa casa, a gente não tivesse tanto apoio e tanta paz. Então a gente deseja que isso se multiplique no mundo afora para que muito mais mulheres possam voar, né, Edi? E Com se certeza. realizarem. Com certeza. Graças a esses maridões, que eu também quero mandar um beijo pro meu o Gardel, que super apoia. Propaganda dos maridos, né, Edi? Mas tá certo. Tá Beijo certo, grande. então. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Espero todos vocês na quinta-feira que vem. Fiquem em paz. Boa noite, bom descanso.